a melhor equipe venceu. E não foi um roteiro surpreendente. Todo mundo esperava, né, que o Racing tivesse a oportunidade de vencer o Nilton Santos. Eu, por exemplo, não fiquei surpreso. O Botafogo largou a temporada no começo, como verbalizou o seu presidente, seu dono, né? O dono da SAF do Botafogo. E no final das contas, não houve uma disputa muito difícil para o Racing. Né? Falar que até me surpreendi com a reação do Textor no momento do segundo gol do Racing. Pois é, ficou Eu me louco. surpreendi, porque ele ficou louco, jogou a camisa ali, saiu, levantou, foi embora, entrou aquela atitude dele, aquele inconformismo dele, no fim das contas, é até meio contraditório em relação à maneira como ele tratou. Meus amigos, e não deu pro Botafogo, hein? O Racing é o campeão da Recopa Sul-Americana de 2025. E o Botafogo caiu no tapetinho. No agregado, ó, levou 4, meu parceiro. Foi 2 na Argentina e 2 no Nilton Santos. Nós vamos aqui acompanhar os bastidores dessa derrota do Botafogo para o time do Racing na Recopa Sul-Americana. O Botafogo que já perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, agora perde a Recopa Sul-Americana para o time argentino, para o Racing da Argentina. Vou deixar aqui os créditos do Linha de Passe para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram desse título do Racing em cima do Botafogo. Vamos falar desse Botafogo, Vitor Birner, que perdeu mais uma. E você tem uma visão um pouquinho diferente, porque a gente olha para o Textor e a gente fala, bom, tudo que ele falou, a forma como agiu, a forma como foi conduzida a administração do Botafogo nesse período, e a gente aponta para o Textor. Você pensa um pouquinho diferente disso, não é? Boa noite, William. Boa noite, Jean, Marra, Donan. Boa noite às fãs do esporte. Não, eu penso exatamente nisso. Não, você falou para mim antes. Você pode provocar. Você não falou... faz isso antes do programa, eu também faço. Você falou para mim que tem os jogadores na história, né? Não, tem, mas é óbvio que se o Botafogo tivesse um técnico capaz, competente, com os jogadores que restaram depois do desmanche feito no elenco, o jogo teria sido muito mais competitivo. A disputa do Botafogo chutou essas 2 bolas na direção do alvo hoje, nenhuma. No jogo de ida, o Racing fez 4 gols. Ou seja, o Botafogo tivesse acertado tudo que foi na direção do gol. Tudo tivesse entrado, tinha sido 4-2 o confronto para o Racing, ou os confrontos na decisão da Recopa. Ou seja, uma enorme superioridade da equipe argentina, que é um time bem treinado, um técnico histórico para o Racing, um cara que faz o time jogar um jogo que não é um complexo, que não é um jogo espetacular, mas é um jogo correto. Ok, bem treinadinho ali, com jogadores muito comprometidos, enquanto o Racing, como dizia o Jean, queria muito esse título. O Botafogo largou a temporada no começo, como verbalizou o seu presidente, seu dono, né? O dono da SAF do Botafogo. E no final das contas, não houve uma disputa muito difícil para o Racing, né? Se a gente fosse pensar azar, sorte, essas coisas que são do jogo, o Racing teve mais azar que o Botafogo. Poderia ter vencido com uma vantagem maior. Já no primeiro tempo do jogo de hoje. Pois é. Só o John trabalhou, então... Mas 4-0, aliás, seja o retrato do que foi a distância. Poderia ter sido até mais. Poderia. Então, é disso para mais. Então, segundo tempo lá também em Buenos Aires. Eu só acho assim, eu tenho que esperar o planejamento da temporada do Botafogo para fazer uma avaliação do que o Textor vai fazer. Mas o planejamento já está em andamento. Era planejado perfeito. não ganhar nada agora. Nada disso era importante. Biner, eu acho que assim, claro, e ninguém aqui está falando que tudo que o Textor vai fazer ou que o Botafogo se planejou para fazer não vai dar certo em relação a Brasileiro, a Libertadores e Copa do Brasil. Não é isso. Agora, jogar fora e desprezar da forma como o Botafogo desprezou 3 troféus, por menores que eles sejam... Para mim é inaceitável. É inaceitável, exato. Eu vou esperar para entender o investimento, porque, assim, desculpa alongar a abertura, o Botafogo teve prejuízo no último ano, e o Botafogo hoje é um negócio. Desculpa até te interromper, o investimento nessa temporada já é um investimento extremamente agressivo. O Botafogo já investiu mais de 500 milhões de reais na contratação de jogadores, mas sem um treinador. Se você for analisar no papel, esse time tem potencial, um time até mais talentoso do que o do Racing. Mas você não tem o principal no futebol, o jogo coletivo, a organização. Então, aí eu acho que tem muito a ver com as respostas negativas que o
Textor teve nas escolhas dos seus técnicos, ele teve escolhas ousadas. Imagina, ele consegue trazer o Mancini Sim. para cá, teria sido uma coisa muito especial. Jardine era o plano A, né? Jardine teve uma baita escolha também. Então, eu não vou atropelar a pauta, não vou entrar falar do Vamos Renato chegar no Paiva. treinador já. Vamos chegar lá um pouco mais para frente. Mas eu vejo o Botafogo, até o momento, com todas as escolhas que o Textor fez, com quem ele já contratou, etc., abaixo do Botafogo do ano passado. Então a gente fala de possibilidades, com adversários mais fortes para concorrer pelos principais torneios. E se isso continuar dessa forma, eu vou achar que esse início de temporada, essa economia feita no início de temporada, ela pode funcionar para o negócio, mas não funciona para o futebol. Por enquanto não está Funciona para o funcionando. proprietário, para quem investiu dinheiro, mas não funciona para o futebol. Mas eu tenho que esperar um pouco mais para entender se essa economia vai se reverter lá na frente numa equipe mais forte ou se nós vamos seguir nesse caminho. O Botafogo esse ano vai ser um time competitivo, mas com muito menos chance de ganhar campeonatos. Até porque teremos um treinador agora definitivamente, né? Agora, Donan, diz uma coisa. A gente estava conversando na redação sobre as finais, sobre as recopas. E você chamou a atenção para uma coisa interessante que eu parei para pensar contigo e falei, é verdade. De 2020 para cá, né, 2019, a sequência de títulos brasileiros na Libertadores, a gente chegou à conclusão ali que a gente nunca viu uma disparidade tão grande numa Recopa quanto essa do Botafogo com o Racing. Boa noite, William, companheiros. Eu não me lembro de uma diferença tão grande de um campeão de Libertadores tão frágil em uma disputa de Recopa. Porque teve a oportunidade de construir uma vantagem ainda maior do que um 2-0. E o que a gente viu hoje foi um time com 30% de posse de bola controlando a partida. Mais uma prova de como o futebol é plural, né? Existem diferentes formas de se jogar. 30% de posse de bola, mas neutralizando o Botafogo, e quando tinha a bola, muito mais eficiente, um time muito mais organizado. E eu acho que isso tudo é sintomático dentro do que a gente está falando aqui, do diagnóstico da situação do Botafogo. Primeiro, o Racing é tratado na Argentina hoje, é unanimidade isso, tá? Mas a maioria, né, dos jornalistas, de torcedores, colocam o Racing como o melhor time argentino no momento. O River Plate investiu muito, tem um grande elenco, um elenco até superior ao do Racing, mas funcionamento de equipe, coletivo, o Racing é o time mais organizado e mais estruturado. O trabalho do Gustavo Costas prova isso, não só com o que ele demonstrou, amassando o Botafogo nos 2 confrontos, mas se você for pegar a Sul-Americana na última temporada, esse time foi o terror dos brasileiros, porque deixou o Atlético Paranaense, Corinthians e Cruzeiro pelo caminho. Então é um time que vai ser muito forte também na Libertadores. E o principal, quis muito ganhar a Recopa. A Recopa é importante dentro do continente. A Recopa era tratada como uma prioridade do Racing no primeiro semestre. Tanto que o Calçade acabou de nos trazer aqui que teve mudança de data de jogos, né, no Campeonato Argentino, porque o Racing estava numa disputa de taça, gente. Seguir vencendo é importante. Isso. Ainda mais para um clube que ficou 36 anos sem levantar uma taça continental. Ele levantou com o Gustavo Costas na última temporada, conseguiu a manutenção desse trabalho, é importante ter essa continuidade, e venceu uma Recopa contra o campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Por sinal, um time que não ganhava um brasileiro há 29 anos e jamais tinha vencido Libertadores. É essa mesmo trilho. Então o ponto é, a melhor equipe venceu, e não foi um roteiro surpreendente. Todo mundo esperava, né, que o Racing tivesse a oportunidade de vencer o Nilton Santos. Eu, por exemplo, não fiquei surpreso. E acho que todo mundo que está aqui também não, porque a gente já viu na primeira partida uma equipe muito mais organizada. Perdeu o Quinteiro, mas tem o Vieto. Aí você tira o Vieto, entra o Zaratio. Você tem o Martirena, que é ótimo jogador, jogando pela ala. Você tem o Salas, que atormentou o sistema defensivo do Botafogo. Nardoni, ótimo jogador. Zuculini, que já foi um cara destaque no River Plate, né, no passado, teve problemas com lesões, mas ele fez uma Recopa gigantesca lá e no Rio de Janeiro. E o Botafogo acabou abdicando da possibilidade de seguir vencendo. E isso, para mim, é inaceitável. Você tratar o Campeonato Carioca como um campeonato secundário, você tratar uma Libertadores, uma Copa do Brasil brasileiro como prioridade, isso é óbvio. Para um clube que investiu nessa temporada mais de 500 milhões de reais, óbvio que você tem que buscar primeiro melhorias no seu calendário. O Botafogo está certo em combater isso, mas não dá para você abdicar
a possibilidade de vencer uma Supercopa contra o Flamengo, de chegar mais preparado, de você se impor e ser mais competitivo em uma Recopa. Você é o atual campeão da Libertadores. O papel que o Botafogo se colocou nessa Recopa, olhando o campo, foi constrangedor. Eu vou te falar, Eu nunca vi um campeão de Libertadores tão frágil, e eu não estou aqui desmerecendo o que aconteceu no ano passado, não, tá? O que aconteceu no ano passado está na história. É mágico, tem que ser aplaudido, e foi um projeto muito competente para tudo isso acontecer. Mas 2025 começou. E o ano do Botafogo não começou. Não, e ele foi anunciado, o começo de 2025 foi anunciado que seria dessa maneira. Por isso eu vou te falar que eu até me surpreendi com a reação do Textor no momento do segundo gol do Racing. Pois é, ficou Eu me louco. surpreendi, porque ele ficou louco, jogou a camisa ali, saiu, levantou, foi embora, entrou aquela atitude dele, aquele inconformismo dele, no fim das contas, é até meio contraditório em relação à maneira como ele tratou as competições. Essa é a imagem que eu estou falando, ao que ele falou logo depois da Supercopa. Quando ele falou isso, a gente comentou um pouco depois, algumas linhas. Acho que você estava aqui. Ele fez uma escolha financeira, porque se ele tivesse dinheiro para manter o Luiz Henrique, se ele achasse que era um bom negócio, se não fosse prejuízo do Botafogo, e tem a questão da Road, e tem a questão do Lyon e tudo mais, Mas ele já gastou... não abriria mão do início da temporada. Mas, Bini, ele já gastou mais de 500 milhões no início da temporada com reforço. Você está assistindo essa questão financeira? Já é recorde. Mas é para... Ele está reconstruindo o elenco. Dinheiro, Ele já gastou muito dinheiro. Gastou mais que gastou. Gastou mais do que no ano A passado. questão é, ele já gastou muito dinheiro, como você bem disse, a questão do treinador não é uma questão financeira, porque de fato, isso é preciso dizer, ele tentou, ele buscou os treinadores acabaram dizendo não, e eu até entendo os treinadores, porque não é fácil você assumir um time que é o campeão da Libertadores, que é o campeão brasileiro, e você... Eu sempre penso isso, quer dizer, o técnico que tem opções... Ele assumir um clube, por mais bem estruturado que seja, por mais dinheiro que tenha, por mais condições, você assumir um clube em que você não pode subir um degrau, que você só pode descer degraus, acaba sendo um risco muito grande para a carreira do treinador, claro, para aquele que tem outras opções. Então, assim, eu nem acho que a questão financeira possa ser usada como argumentação, Birner. O que me parece é, assim, a maneira como ele tratou, do ponto de vista da importância mesmo, do discurso, do olhar para a competição e dizer que, sabe, a gente quer muito esses títulos, a gente vai... Aquele nada vale até o começo do Brasileiro, para mim ele é sintomático, ele é emblemático do que a gente viu no Botafogo. E é péssimo para os jogadores. Claro. Porque quem está sem dormir é o Barbosa, é o Savarino, que não consegue jogar mais. É o Alex Telles que erra pro lance do segundo gol. Os jogadores, eles estão expostos todos os dias. Uhum. É claro, alguém vai falar, mas errou, mas ganha bem, tá lá assim. Eu reduzo esse discurso. Eles são seres humanos. E eles estão expostos, não é o Textor. E o próprio Barbosa também tá, claro. Mas ali o jogador está sofrendo. Claro. E o jogador tem também uma desvalorização. Sim. Isso o Textor não conta. Agora... Assim, acho que, eu não sei, o Calçade pode falar melhor. Claro, até claro, sobre a gente pode até acionar o Calçade. Sobre a reação, porque eu imagino que a gratidão é tão grande e tem que ser, que imagino que ele seja poupado, apesar de tudo isso, nesse começo. E acho que até que, né, obviamente não é no caso hoje, viu, de criar... porque, cara, assim, é irritante mesmo, né, pro torcedor. Assim, porque o torcedor do Botafogo, ele foi muito machucado, né? Sim. Até 2024. Sim. Né? E Foi o que viveu aconteceu. uma realidade completamente diferente. Obviamente, você tem uma confiança ainda e você tem uma gratidão muito grande porque o projeto do John Textor, a grana do John Textor, a competência de quem ele escolheu ali, possibilitou um sonho que o torcedor do Botafogo, até 2023 ali, achava que não seria algo, né, razoável para você chegar lá, ser campeão de uma Libertadores. Só que eu acho que já começa a existir, sim, uma insatisfação. O Botafogo é um clube com milhões de torcedores, grande, né? O torcedor, ele quer seguir vencendo. E uma outra reflexão que eu trago aqui rapidamente, antes de passar para o Calçade, é: você tem qualidade dentro desse elenco, mas está muito claro que, mais uma vez, o trabalho de um técnico competente elevou o rendimento de vários jogadores. É lógico. E isso é básico no futebol. O coletivo potencializa. O Barbosa, por exemplo, é um cara que precisa do treinador segurando, mentalmente e no jogo dele também. O que o Barbosa jogou na última temporada, ele nunca tinha jogado na carreira dele. O Marlon Freitas chegou num topo e o Gregory crescendo muito, então muita gente ali cresceu, porque tinha uma equipe organizada pelo Arthur Jorge.
O único erro que eu acho do Textor nesse discurso aí de esvaziar os primeiros meses não necessariamente porque ele conseguiu recalcular a rota no ano passado e encontrou o Arthur Jorge, tudo se encaixou, esse vai ser o padrão do sucesso eterno. Não é porque no próximo do meio do ano, quando você estava na segunda rodada, né, da Libertadores, né, Marcos? O jogo contra a LDU, né, que o Arthur Jorge acabou estreando. Não é porque lá ele acertou quase que no meio de uma temporada que agora vai ser Outros erraram antes. O sucesso, e né? outros caíram antes. É isso, meus amigos. Então fica mais do que provado, né, que o Botafogo não vai ser o time que vai brigar por todas as competições como muitos, né, da imprensa colocavam no ano passado por ter vencido a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tá? Ficou muito claro, né, que nesta temporada o Botafogo não vai brigar com os times ali do topo de tabela, tá? O John Textor, ele simplesmente está focando, né, nos times lá de fora, como por exemplo o Lyon, né, os negócios que ele tem fora do Brasil, do que aqui no Botafogo. Ele levou, logicamente, os principais jogadores da temporada passada embora e agora o Botafogo tá aí, ó, voltou ao normal, né, galera? Voltou a ser um bairro como sempre foi. Beleza? Vou deixar aqui, galera, os créditos pro canal da ESPN Brasil. O Racing é campeão, parabéns ao Racing, né? O Flamengo foi o campeão aqui da Supercopa do Brasil e o Racing campeão na Argentina, né? O Racing da Argentina campeão no Brasil, né? Mas da Argentina campeão, ganhando, né, o Botafogo. Então o Botafogo já herdou 2 vice-campeonatos só nessa temporada de 2025. Tá tomando aí a coroa do Vasco, né, de vice. Os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sino, deixar o like. Daqui a pouco eu vou trazer notícias e informações do Mengão. Estamos na véspera do jogão, hein? Lembrando que neste sábado de carnaval teremos Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca no Newton Santos. E aí sim, vamos ensinar o Botafogo como é que se faz, né? Jogando lá no tapetinho. Beleza, meus amigos? Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!